para combate. Na capoeira, principalmente nos seus primórdios, estas armas foram muito utilizadas e muitas vezes faziam parte da caracterização diária do capoeirista. Falaremos aqui sobre algumas delas. A bengala. A partir do século XIX, as bengalas foram amplamente utilizadas como parte da vestimenta masculina pelo mundo. Desde então, as bengalas deixam de ser um utensílio para locomoção de pessoas com dificuldades motoras e passa a ser um objeto de uso diário. A utilização da bengala como parte da indumentária se inicia entre os burgueses europeus, que buscavam substituir o uso das espadas como adereço. Não demorou muito para que todas as outras classes de diversos outros países começassem a fazer o mesmo. A princípio, as movimentações feitas com a bengala enquanto arma ou eram apenas pancadas aleatórias ou eram imitações das movimentações da esgrima europeia. Porém, quando o uso das bengalas se popularizou entre as classes menos favorecidas, principalmente entre os frequentadores dos ambientes portuários e boêmios de diversos países, não demorou muito para que as técnicas de lutas africanas e orientais fossem inseridas nos movimentos de ataque e de defesa com as bengalas. No Brasil, o uso da bengala como arma entre os capoeiristas foi notavelmente bem desenvolvido e ocorreu entre meados do século XIX e início do século XX. Muitas histórias e causos são contados até hoje devido à habilidade de luta dos lendários capoeiristas da época. Como exemplo, temos o grande Manuel Alves da Silva, o Manduca da Praia. A bengala era de uso predominantemente urbano, mediam em torno de 90 centímetros e eram feitas de materiais diversos, como a cana da Índia e o jacarandá. E sem dúvidas, as mais requisitadas eram as bengalas de Petrópolis, que carregavam este nome justamente por serem feitas na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Muito antes do uso da bengala ser popularizado entre os valentões daquela época, já existia uma tradição de uso de bastões no meio rural, que posteriormente chegou ao meio urbano e que certamente influenciou as técnicas de luta com a bengala. O bastão. Esta arma foi, sem dúvidas, a que esteve mais presente nos primórdios da capoeira. Seu tamanho era em torno de 90 centímetros a 120 centímetros e poderia ser feita de diversas madeiras, como o guatambu, a biriba, a cana da Índia e a quiri. Sua nomenclatura variava de acordo com a região e geralmente era conhecida pela madeira ou localidade em que era feita. Não se sabe ao certo de onde vieram as técnicas utilizadas para a luta com o bastão. O mais provável é que tenha ocorrido uma mescla entre as lutas dos escravos indígenas e os escravos africanos. O aprendizado da luta com o bastão, assim como na capoeira, ocorria entre as famílias e as comunidades e eram passados dos mais velhos para os mais novos, principalmente entre familiares. Temos registros de lutas e contendas utilizando bastões por escravos, mestiços e capoeiristas por todas as regiões onde ocorreu a manifestação da capoeira. E nos dias atuais, os registros mais completos e detalhados que temos sobre a luta com o bastão se encontra na cultura afro-fluminense dos municípios de Valença, Vassouras, Duas Barras e Miracema, no Rio de Janeiro. E lá ficou conhecida como Jogo do Pau. Porém, apesar do nome e de certas semelhanças com o jogo do pau português, é pouco provável que a arte lusitana tenha alguma influência no jogo do pau fluminense. O maculelê.
Temos aqui o mais complexo instrumento de luta dentre todos os outros dessa lista. O maculelê não é apenas uma arma, ou no caso, um par de armas. É uma complexa manifestação cultural cheia de simbolismos, contradições e lendas. Devido a essa complexidade, aqui vou me ater apenas ao aspecto da arma em si. Todas as outras questões serão tratadas num vídeo futuro exclusivo para o maculelê. Em resumo, o maculelê foi amplamente divulgado pelo mestre Popó de Santo Amaro. Na vertente de Popó, que é a mais conhecida nos dias de hoje, o maculelê se apresenta principalmente como uma dança. Porém, de acordo com os registros históricos que temos, esta versão de Popó é apenas uma das 4 vertentes do maculelê que temos registro, e as anteriores traziam de forma bem explícita o aspecto de luta. O maculelê são 2 bastões, também conhecidos como lelês, utilizados